Olá, tudo bem? Eu sou a professora Perla Santos e eu decidi fazer esse vídeo em homenagem ao dia 25 de julho e também para partilhar com vocês algumas pesquisas que eu fiz referente a essa data. Quando eu comecei a pesquisar, coloquei lá no Google 25 de julho, apareceu que nessa data se comemora o Dia do Colono, o Dia Nacional do Escritor e também o Dia do Motorista. Mas eu não vou falar sobre essas datas. Eu vou falar sobre o Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, que é uma data muito importante para nós. E quando eu comecei minhas pesquisas, eu comecei visitando alguns sites. Nos sites sempre tinha textos muito similares. Parecia que as pessoas pegaram, copiaram de um site e colaram no seu, porque sempre tinha essa informação, que no ano de 92 um grupo de mulheres se reuniu na República Dominicana, né, criando o primeiro encontro de mulheres negras, latino-americanas e caribenhas, e que daí veio a definição da data, que depois foi reconhecida pela ONU. E que no Brasil, no ano de 2014, através da Lei 12.987, assinada pela presidenta Dilma Rousseff, essa data passou a ser nacionalmente conhecida como o Dia da Mulher Negra e o Dia de Teresa de Benguela, ou seja, a nossa rainha do quilombo do Cariterê. Mas as informações elas cessavam aí. E eu fiquei muito curiosa, querendo saber como é que foi a construção desse primeiro encontro, né? Como é que essas mulheres se reuniram, já que esse encontro ocorreu há 28 anos atrás, né? Não foi um evento que se criou no Facebook e que mulheres do Caribe e da América Latina confirmaram a presença, chegaram lá e conversaram. Então, por isso que eu comecei a pesquisar, comecei a ler vários textos, vários artigos, e eu entendi que esse encontro ele só ocorreu porque anos antes tiveram vários movimentos, tiveram várias atividades que fizeram com que esse encontro acontecesse, né? E foi uma construção coletiva. Então eu queria partilhar com vocês, porque eu acho que é super importante essa data, ela é muito importante para o Caribe e para a América Latina. Então, por isso que eu queria partilhar e queria que vocês prestassem atenção até o final desse vídeo, né? Porque tem algumas informações que eu acredito serem bem importantes para celebrarmos ainda mais essa data. E para entendermos, né, o que foi o 25 de julho, nós precisamos retroceder muito na história. Precisamos pensar, né, na chegada desses negros para esses territórios. Quando eu falo nisso, eu tô falando de diáspora africana. Sim, esse grande sequestro em massa. Para vocês terem noção, foi cerca de 20 milhões de africanos que aportaram nas Américas. Muita gente. Então, a gente está falando de um processo de deslocamento barra sequestro do mais numeroso grupo de pessoas do mundo, para vocês verem o quanto a escravidão foi cruel. E isso fez com que Caribe e América Latina tivesse um grande contingente de negros. E esses negros, quando chegaram aqui, eles foram escravizados, mas eles não aceitaram pacificamente a escravidão. Tanto no período escravocrata, quanto no pós-abolição, tu vai ver o povo preto, né, lutando muito, resistindo muito, né, construindo diversas formas de luta. E essas diversas formas de luta, elas ressignificaram os territórios. Por exemplo, no Brasil nós vamos ter os quilombos ou os mocambos, que eram esses lugares que os negros criavam para serem livres. Mas em outros países da América Latina e do Caribe também se tinham esses espaços, né? Então nós vamos ver ali, por exemplo, nós vamos ter os cumbis na Venezuela, que eram também, né? Que eram essas comunidades negras no período da escravidão. Nós vamos ter em Cuba, na Colômbia, eles vão ter nomes diferentes,
Mas, independente dos nomes, esses lugares eles eram espaços de resistência. Outra forma de resistência, né, que nós podemos citar é o sincretismo religioso. Essas práticas, né, do sincretismo religioso, elas objetivavam uma ligação com o sagrado africano, formando importantes espaços, né, espaços de expressão simbólica desses movimentos. Tanto é que isso se acentuou muito, né, e se destacou muito no final do século XX e início do século XXI. Aí vocês vão dizer, mas o que tem a ver com 25, Pérola? Calma, tem a ver. Tô explicando, mas tem a ver. Não tô maluca, não. Então, e falando em século XXI, a gente não pode esquecer que a primeira década do século XXI, ela foi muito importante no movimento negro das Américas. Porque surge o desenvolvimento de uma nova cultura política, pautada pela organização negra através de redes locais, redes regionais, nacionais e transnacionais. Isso é muito importante, gente. Muito importante mesmo. Até para entendermos o 25 e para entendermos o movimento negro, né, no Caribe e na América Latina. Olhem só. Nesse período se observa a liderança e o protagonismo de muitas mulheres negras. Então, e além disso, se formos olharmos bem ali na década de 70, tanto na América Latina quanto no Caribe, nós vamos ver a extrapolação do localismo. Ou seja, a gente não vai ficar fechadinho mais, né, só no nosso local, só na nossa região. Não, a gente começa a borrar as fronteiras, né, e começa a ressignificar a ideia de diáspora africana, né? Se rompe as fronteiras territoriais, percebe uma identificação dos povos, né, desses povos, né, que vieram, nesses povos que foram escravizados, né, e que estão em diferentes países. E nisso começa a se perceber a afrodiasporicidade, né, que se organiza, que são ações baseadas, né, em estruturas de muitas identificações dos povos que vão se identificando, né, e entendendo, e a partir daí, então, tu começa a entender a diáspora não apenas como um deslocamento forçado, isso é muito importante, mas trata-se de uma nova consciência. Começa-se a perceber como é que ficou a relação desses afrodescendentes com a África, sendo que eles nasceram em outros países. Isso é muito importante a gente pensar. E eu vou focar bastante na década de 70, da década de 70 para cá, nos encontros que se tiveram. Porque tiveram encontros anteriores ao encontro das mulheres negras, né, ali na República Dominicana. Então, a gente vai ver assim, ó, que desde a década de 70, teve um total de 10 encontros feministas latino-americanos do Caribe. Encontros feministas, tá? Também tivemos no movimento negro vários encontros, né? No ano 2000 foi criada a aliança das lideranças do movimento afrodescendente da América Latina e do Caribe. No Brasil teve 2 encontros, em 91 e em 2001 também. E no Brasil, nós tivemos 3 encontros nacionais de mulheres, que ocorreram em 88, 92 e 2001. E esses movimentos, eles pressionavam os governos a atenderem às suas demandas por meio de políticas públicas, né? Voltadas para reparar desigualdades históricas, né? Mas pensem, olha só, tô falando em encontros feministas e encontro do movimento negro. A gente tem que entender que também as mulheres negras, dentro desses encontros, elas sentiam a necessidade de falar sobre o que é ser mulher negra, tanto nos encontros feministas quanto nos encontros do movimento negro. Porque nós somos atravessadas pela escravidão e isso reverbera na nossa vida até hoje. A mulher negra é hipersexualizada, é coisificada, é objetificada. E as mulheres negras começaram a sentir a necessidade, a falta dessa pauta, tanto nos encontros feministas quanto nos encontros do movimento negro. Então eu vou destacar para vocês 3 datas super importantes que antecederam
o primeiro encontro de mulheres negras latino-americanas e caribenhas. Foi ele. Em 1981, em Cuba, teve o primeiro encontro feminista em que as mulheres da região se identificaram, se enxergaram como mulheres. Em 83, no Peru, teve uma segunda reunião, e ela é bem importante porque as mulheres presentes, elas produziram um documento salientando a necessidade de abordar a temática étnico-racial. Em 85, no Brasil, foi criada a primeira equipe de mulheres que trabalha na organização do primeiro encontro de mulheres negras. E essa primeira equipe, ela era interregional, ou seja, regiões brasileiras se encontrando, conversando, né? E as mulheres negras foram ao longo desses anos, elas foram utilizando outros encontros para se reunir e para conversar sobre o que é ser mulher negra e também para preparar esse primeiro encontro de mulheres de ascendência africana.